Olá pessoal, está tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante relacionado à educação. Vamos ficar focado nas questões relacionadas a provas e simulados em Angola e no Brasil. Vou partilhar aqui para vocês minha experiência enquanto professor em Angola e minha experiência enquanto professor aqui no Brasil. Portanto, a educação é algo muito sério e tem se comparado um professor como um motorista. Se ele estiver distraído, então ele poderá tirar a vida de muitos, inclusive a sua vida. A educação mesmo, o mau ensino faz com que toda a turma pode perder o norte no futuro. Então, um professor é alguém que tem que ser visto como exemplar, uma pessoa convicta naquilo que está falando, tem que ser exato. Portanto, vamos ficar focado nas questões das provas, como são as provas no Brasil e em Angola. Vamos aqui falar que no Brasil, por exemplo, as provas trazem consigo questões de múltiplas escolhas, que é aquelas questões que em Angola nós chamamos de questões de a prova de sistema americano, que são falsos, verdadeiro, verdadeiro, falso. Especialmente isso quando a gente estudou no sistema Vicente, né? Eu não sei agora como é que está o sistema aí, mas eu sei que as questões das provas são muito questões discursivas. Inclusive, você tem uma prova com 4 questões ou 5, é o suficiente para você ficar 90 minutos, 80, ficando raciocinar para saber a resposta certa. Vantagem com o sistema de prova, de elaboração de prova aqui no Brasil. Então, aí já chegam aqui segundo a MEC e a BNCC do Brasil, né? Então, a vantagem com isso, enquanto profissional, eu diria que faz com que os alunos se sentem inclusos, faz com que seja uma prova, uma educação mais inclusiva e tornando até alunos que são dados em pouca leitura ou com compreensão menos ágil, então essas pessoas conseguem tirar uma boa nota e sentir-se inclusos. A desvantagem é que, infelizmente, muitos acabam lendo menos e se concentrando apenas nas questões de múltiplas escolhas. Porque está tudo aí a resposta, né? É só escolher qual delas é verdade ou falso. Então isso acaba a ser desvantajoso. E falo isso como professor porque muitos acabam deixando deliberadamente, ou seja, de propósito, as questões de múltipla, as questões discursivas, que são perguntas que envolvem que a pessoa fala realmente o que é aquela definição na íntegra. Então, isso acontece nas escolas públicas e particulares aqui no Brasil. O sistema é o mesmo, segundo a BNCC do Brasil. Em Angola também o sistema é o mesmo, acontece assim. Portanto, a didática é universal, mas algumas metodologias, algumas eh, formas de ensino têm-se notado uma pequena diferença e com alguns desafios. Sugestão aqui do nosso canal, você seja bem-vindo, subscreva o canal, dá um like, partilha e pode deixar a sua sugestão relacionada ao que a gente está a falar, a vantagem e desvantagem disso. As we can say in English, pros and cons about this session. Thank you so much. Então, uma vantagem com relação à metodologia de prova em Angola, que leva os alunos a lerem bastante e a ter uma forma de raciocínio muito ágil. Isso é bom, mas a desvantagem é que alguns alunos acabam se sentindo exclusos e tirando notas muito baixas. Então, eu sugeria aqui, né, que o Brasil continuaria com esse sistema, mas de maneira mais equilibrada. Alguns bimestres, provas simplesmente de questões discursivas e outros bimestres, provas simplesmente de questões de múltipla escolha, para ajudar os alunos a não ficarem tão relaxados. Porque falo isso como professor, repito, e experiente na área, falando como com experiência, né, vivida aqui nas salas de aula e conversando com outros educadores também, bem como diretores responsáveis da educação aqui. Essa é a minha sugestão, um pouco mais de equilíbrio na maneira como se elabora as questões.
Mas para o ensino superior, eu sugeria que continuasse assim até o infinito, né? Por enquanto. Porque no ensino superior, as pessoas têm uma vida mais corrida, elas já são mais autodidáticas e elas sabem escolher, ou seja, sabem fazer as suas escolhas, sabem o que querem, né? Então, no ensino superior, tornar um pouco mais leve a coisa facilita também e torna as pessoas mais inclusas. Mas no ensino fundamental, que a Angola fala ensino de base, tende a haver um pouquinho mais de equilíbrio na maneira como se elabora as provas. Porque, por exemplo, deixa aqui esclarecer aos professores em Angola. Questões de múltipla escolha é tipo mais ou menos assim. É, para o ensino fundamental, por exemplo, o que é banana? Linha A, legume. Linha B, fruta. Linha C, animal. Linha D, objeto. Escolhe qual é a resposta certa. Claro que o aluno vai conseguir ver aos olhos. Então isso torna muito fácil a elaboração da prova e os alunos também. Mas infelizmente as outras perguntas que você perguntar diretamente, que é uma questão discursiva, ele não vai responder. Esse é o desafio. E em Angola, a sugestão para o MED, Ministério da Educação, é, segundo o nosso canal aqui, você pode escrever, essa é a minha sugestão. Para o ensino superior, deveriam ser questões de múltiplas escolhas, até o infinito, porque as pessoas são responsáveis, são autodidatas, eh, e elas aprendem, têm a capacidade de aprender observando e sendo treinadas. Então, dando questões simplesmente discursivas, isso torna ou denigra em vez dos alunos, sentindo-se um tanto quanto vazios no ensino superior. Se facilitarem desse jeito, não é que estaria a denegrir o professor por aluno tirar boa nota, a maioria dos alunos tirar boa nota. Até porque é pedagógico, todos os alunos têm boas notas. Então, quando mais alunos tiram boas notas, melhor para o professor, e é assim que deve ser. Agora, quando a maioria tira notas baixas, a culpa, com certeza, é do professor. Em pedagogia, isso é a realidade. Não pode ser que todos os alunos sejam tapados, porque eu acredito que, enquanto humanos, nenhum humano é um pote vazio. Os alunos não são um pote vazio que nós vemos na escola depositar conteúdo. Né? Eles já vêm com certas informações, já têm certos grau de aprendizado a partir de sua família, a partir dos seus amigos, aquele que observa. O ser humano, por natureza, eu acredito que é um autodidata, certo? Então vamos aqui facilitar e equilibrar a educação nesse sentido. E para vocês que me seguem já há tempo, estou incentivando a deixar aqui o vosso comentário relacionado aqui à educação. No final eu vou citar o nome de alguns professores, diretores, em que a gente tem afinidade, tanto de Angola como no Brasil. Então está sendo um prazer estar com vocês aqui a este período e desejo que vocês escrevem vossos comentários relacionados à educação nesse sentido, para que mais conteúdo a gente consiga trazer relacionado à educação. Hoje estamos falando visado apenas na questão de simulados e prova, outro dia vamos falar relacionado a outros aspectos da didática. Então, esse é um canal de culturas, né? E a gente aqui fala sobre educação, festa e assim por diante. Cultura em todos os aspectos de Angola, Brasil e Moçambique, Cabo Verde, ou seja, os palopes, bem como um pouco da Europa. E outra coisa, vamos traduzir esse vídeo para o inglês, aqui agora é português. Sente-se à vontade, você que gosta do inglês, o canal é português e inglês, mas em alguns momentos temos que falar português por causa do nosso público-alvo, certo? Agora, deixa seu comentário aí, sua opinião relacionada ao assunto. E é assim, né? Para concluir, no ensino fundamental em Angola, deveriam começar, ou seja, no ensino de base em Angola, deveriam, na nossa sugestão aqui no canal, também optar por mais questões, né? Ser equilibrado em dar questões de múltipla escolha, como faz o Brasil. Não está errado o sistema de ensino lá, não. É até vantajoso porque estimula os alunos a estudarem muito. Eu me lembro que nós tínhamos que memorizar um caderno de 50 páginas cheio de escrita nossa para poder tirar boas notas. Então, desculpa aí, deixa tentar ver aqui algo. Está aqui a denegrir. Ok, pessoal, desculpa aí.
Uhum. Então, é assim que a gente quer o informar. Precisamos ser equilibrados na educação para eh, incluirmos, né, os alunos e todos sentirem-se extremamente à vontade com relação à educação e darmos mais oportunidade a todos os alunos. Então, essa é a nossa humilde contribuição com relação à educação, tanto em Angola como no Brasil. Deixa seu comentário, por favor, suas sugestões relacionadas ao que nós falamos, suas críticas e mais opções para a gente criar aqui no canal. Então, muito obrigado pelo carinho, por se inscrever e partilhar sempre essas informações. Vamos continuar a trazer conteúdo por amor, não por outra motivação, por amor, que estamos a fazer conteúdos como esse, sobre festa, educação, né? Tudo tem a ver com cultura, né? E a gente vai trazendo aqui de todos os países citados aqui, né? África, os países africanos, Brasil, América do Sul, Ásia, se possível. Então, agora vou dar um bye bye a todos. Greeting and love from Brazil. Bye bye, I love you. Estão começando a saudar os professores em Angola. Bye bye. Professor Alberto, deixa seu comentário aí. Professor Paulo Mojinga, em Angola, deixa seu comentário aí. Paulo Mojinga. Um dia vamos falar sobre nomes aqui no canal, certo? Vamos falar sobre nomes porque há um conteúdo que eu tenho que trazer aqui, falando de como são os nomes na África e como são os nomes no Brasil. É um conteúdo muito interessante que a gente está trabalhando nele e vai trazer aqui. Professor Luiz César, bye bye. Greet and Love, saudações de amor, professora Alzira, professora Tatiana, professor Pepinda, professor Alexandre, professor Ket, Alfredo. E aí o tempo nos faltaria para citar todos os nomes. Mas vamos agora falar de alguns professores aqui no Brasil. Bye bye, professora Poliandra, professor Hudson, professor Kleiber, professora Jacqueline, Jane Cleide, professora Malu, professora Débora, professora Jacqueline, I love you so much, thank you, professora Barba, nossa administrativa tia Rosângela, bye bye, professora Isabel, greet and love, deixem seus comentários aqui, professor John, professor Peter, thank you so much, sharing this information for other people, see you in next opportunity. Os nomes que eu não citei, na próxima ocasião eu conseguirei citar. Tchau, I love you. Greet and love from Brasil, Alagoas, Maceió, Nordeste do Brasil.